Aleluia. Coloca a mão no seu coração, por favor. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Eu abro. Não, fala mesmo, não conversa agora não. Eu abro meu coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você consegue por alguns minutos colocar o seu celular, se você puder, no modo avião? Você consegue? Você consegue deixar aí no silencioso? Você consegue ficar 40 minutos sem olhar para ele ou dá tremedeira? Consegue? Sim ou não? Tremedeira? Você consegue sim. Fala para o seu irmão assim, você consegue. Eu vou te ajudar. Fala para ele, eu vou te ajudar. Ô Pai, nos dá graça aqui nessa noite. Amém. Quantos querem ir comigo na palavra? Vamos ler então. Vamos ler. Aconteceu, eu preciso do silêncio absoluto. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo. Jesus está falando isso. Comprando e vendendo. Plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Verso 32 eu encerro. Lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se de quem, meus irmãos? Ok, é interessante esse texto, por quê? Porque o Senhor Jesus, em todo o ministério dele, em todo o tempo que ele teve aqui na terra, ele nunca mandou lembrar de ninguém. Normalmente quando a gente tem memória de alguém, a gente quer ter memórias boas, sim ou não? A gente, quando tem uma memória ruim, a gente tenta esquecer. E o Senhor Jesus nunca falou assim, lembra de Davi. Nunca falou. Lembra de Moisés quando ele abriu o mar. Ele também, você não vai ver o Senhor Jesus falando isso. Lembra de Isaías. Lembra de Jeremias. Lembra de Salomão. Não, a única coisa que ele fala é lembrem-se da mulher de Ló. E é interessante que a Bíblia fala muito pouco dessa mulher. Fala muito pouco, fala quase nada, na verdade. O que torna um pouco difícil, mas ao mesmo tempo fácil. Porque o que Jesus está falando é o seguinte, né? A Bíblia fala muito pouco, então o pouco que a Bíblia fala, presta atenção no que aconteceu com essa mulher, porque essa mulher tem algo para falar para vocês. E nesse contexto aqui, que Jesus estava falando da mulher de Ló, e ele manda lembrar, ele estava falando justamente sobre o fim dos tempos. Os caras tinham perguntado para ele a respeito do reino de Deus. E ele falou, quando o reino de Deus se manifestar, vocês não, né? Quando o Filho do Homem aparecer, a gente leu aqui, você não volta para buscar os seus bens, você não fica preso nas coisas dessa terra, porque olha o que aconteceu com a mulher de Ló. E antes de falar da mulher de Ló, eu queria falar um pouquinho do marido dela, do próprio Ló. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia sempre traz Ló junto com o seu tio, Abraão. Quantos lembram da história de Abraão, o nosso pai na fé? Então veja, já vou escrachar aqui para você. Abraão aponta para um crente vencedor. Abraão aponta para um crente que cumpre o propósito de Deus. Para aquele que entendeu para o que foi chamado. Mas Ló aponta também para um crente, mas para um crente derrotado, que não vai desfrutar das coisas do Senhor. Então veja, Pedro, o apóstolo Pedro, lá na carta dele, você sabe que Pedro escreveu um dos livros da Bíblia, quando estão comigo, diga amém. Chama os dois de justos, justo. Semana passada, você estava no resenha, mas tinha uns irmãos que estavam aqui no culto comigo, 18 mais. E veja, a gente entendeu aqui que a justiça, de acordo com Deus, não é algo que eu obtenho por aquilo que eu faço. Então, justo diante de Deus, não é o cara que comporta bem. Justo é como Abraão, aquele que crê. Então, quando você crê na obra de Jesus Cristo, você é declarado justo diante de Deus. Hoje nós somos justificados pela fé. Você crê e aí Deus olha para você e fala assim, está justo, está aprovado, está perfeito. Eu posso qualificar você dessa maneira. Quantos estão me acompanhando até aqui? Mas uma vez que eu fui feito justo, isso não significa que eu vou desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim. O justo tem a salvação garantida, sim ou não? Sim. Fala mais forte, sim ou não? Sim.
Sim, porque uma vez que você se tornou justo mediante o sangue de Jesus, ninguém mais pode tirar isso de você. Mas a questão é, quando eu me tornar justo, e agora? Crie em Jesus, Mateus, e agora? Agora o Senhor tem um estilo de vida de vencedor para você. Porque depois que você se tornou justo, você pode ser um vencedor, ou qual que é o contrário de vencedor? Você pode ser um perdedor, isso, derrotado. Abraão aponta para o crente vencedor, Ló aponta para o crente derrotado. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, antes de eu entrar propriamente na mulher de Ló, quando a gente olha para o livro de Gênesis, a gente vê alguns episódios que mostram que Ló aponta para o crente o quê, meus irmãos? Derrotado, perdedor, e Abraão aponta para o crente o quê? Ok, a primeira coisa que mostra isso é que a própria palavra Ló significa coberta, coberto, ou alguns tradutores dizem que aponta para véu também, véu. Então, o próprio nome Ló significa o crente que ele tem uma visão bloqueada. Enquanto Abraão aponta para aquele que o Senhor olha para ele e fala o quê? Olha para as estrelas. Um vive de acordo com o sobrenatural. Abraão aponta para aquele que vive olhando para os sonhos de Deus. Olha para as estrelas, Abraão. Quando você lembra dessa passagem? Olha para a areia do mar, assim que vai ser e tal. Mas Ló, ele aponta para aquele que tem os seus olhos o quê, meus irmãos? Cobertos. Cobertos para quê? Para o propósito de Deus. Aí o próprio apóstolo Paulo, lá em Coríntios, se eu não me engano, ele vai falar que até hoje tem crentes que usam o véu. Ou seja, até hoje tem crentes como Ló, que ainda estão presos debaixo da aliança da lei. Eu não vou entrar nisso com você nessa noite, porque não é o meu assunto. Segunda coisa, pelo menos, que a gente vê na vida de Ló, que ele é derrotado. A Bíblia fala que quando Deus chamou Abraão para fora, Deus falou: Abraão, sai da sua terra, desconecta da sua família. Era para desconectar de quem, gente? Da família inteira. Ele levou Ló, então não era para ter levado Ló, não era para ter levado. E lá pelas tantas deu problema. A Bíblia fala que os servos de Ló brigaram com os servos de Abraão, que na época chamava Abrão ainda. Aí Abrão chegou e falou: cara, a gente não vai perder a paz por causa disso. Vamos fazer o seguinte, a terra é muito grande. Eram os pastores de Ló que estavam brigando com os pastores de Abrão, os pastores de ovelha. Abraão chegou e falou assim para Ló: faz o seguinte, meu irmão, escolhe para que lado você quer ir. A terra é grande, a gente não precisa ficar brigando por conta de pasto. Vai para o lugar que você quer ir. A Bíblia fala, eu não vou ler isso com você, porque eu só estou fazendo uma introdução e fazendo um paralelo, uma diferença entre Abraão, que é vencedor, e Ló, que é o quê, meus irmãos? Derrotado. Porque depois eu vou falar da mulher de Ló. E aí Abraão chega na Ló e fala: escolhe. A Bíblia fala que Ló levantou os seus olhos e ele viu a terra que era mais bonita. E ele foi em direção a Sodoma e Gomorra. Já viu aí que vai dar ruim, sim ou não? Porque Sodoma e Gomorra é o assunto nosso nessa noite. Sodoma e Gomorra é o lugar que Deus destruiu depois. Ou seja, Ló é guiado pelo quê? Pela vista natural, enquanto Abraão, ele não depende do que ele vê, ele depende da palavra de Deus. O crente vencedor é aquele que está toda hora, você fala assim: para onde você vai? Para onde você vai? Eu vou para onde Deus mandar eu ir. Por que você está aqui nessa igreja, Renan? Eu tenho certeza que ele não está aqui porque ele viu que é legal. É porque ele entendeu da parte de Deus, que Deus quer que ele esteja aqui. Mas aí tem sempre aquele irmão que olha e fala: eu vou lá para outra cela. Eu quero ir lá para outra igreja. Por quê? Porque anda pela vista. É perdedor. Não anda por conta de uma palavra. Não anda de acordo com a vontade de Deus. Não anda de acordo com o discernimento do Senhor. Não anda de acordo com aquilo que move no sobrenatural. Ele anda por aquilo que ele está vendo. Ele anda pelos sentidos. Ele anda dessa maneira, portanto ele é derrotado. Quantos estão comigo, meus irmãos? Amém. Alguém está comigo nessa noite aqui? Último detalhe que eu quero comentar com você antes da gente entrar propriamente na história. A Bíblia fala lá em Gênesis 14 que Ló teve certa vez que ele foi levado cativo. Ele foi levado cativo. Teve alguns reis que se levantaram e levaram Ló cativo. O que é isso, Mateus? Levaram ele preso, levaram ele como escravo. E o próprio Abraão teve que reunir, a Bíblia fala que Abraão reuniu 300 homens e foi atrás para libertar Ló. Mateus, o que isso tem a ver com crente vencedor e com crente derrotado? Mesmo você sendo justo hoje diante de Deus, mesmo você sendo justo, você pode continuar sendo escravizado pelo diabo. Se você é como Ló, que tem a vista tapada, que anda de acordo com o natural, que anda
desconectado de uma palavra de Deus, uma hora ou outra você vai voltar a entrar num cativeiro. Como assim, Mateus? É aquele crente, né, que vira e mexe, ele está debaixo do cativeiro das drogas de novo. Ele é filho, ele é amado, mas ele anda sempre debaixo do cativeiro. Vira e mexe, ele volta às práticas de morte que ele praticava antes. Vira e mexe, ele volta tomando pau daquele pecado de estimação dele. Ele é cativo, ele não consegue reinar em vida. Romanos fala que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Quantos querem reinar em vida aqui? Você quer reinar em vida? Você quer ser poderoso na terra? Você quer comandar sobre as circunstâncias? Você quer chegar e ordenar do mundo espiritual? Você quer chegar e decretar e fechar e uma porta fechar e mandar abrir uma porta abrir? Então você tem que ser como Abraão. Mas tem muito crente que ele sempre vai ser como Ló. É ele que é levado cativo. Aí você vê toda hora alguns irmãos que eles estão tomando tapa na cara do diabo, assim como Ló, levados cativos. Inclusive, Deus sempre usa um outro irmão vencedor para tirar um irmão do cativeiro. Aí o irmão da cela está lá no cativeiro e tal. Aí Deus manda o líder da cela, o vencedor, para ir lá. Aí Deus manda um crente, anjo da guarda, cheio do Espírito Santo, para ir atrás de Ló. Fala, vai resgatar Ló. Ló está precisando de você. Ló faz parte da família. Tem alguém me entendendo aqui, meus irmãos? Mas aí a gente chega, enfim, em Gênesis 18 e 19, que é onde eu quero pregar aqui para você. Quantos estão comigo nessa noite? Estão animados aqui para receber a palavra do Senhor? Deus vai levantar muitos líderes nesses dias. Deus vai levantar uma geração de vencedor nesses dias. Deus vai levantar uma geração de gente que não vai negociar, de gente que vai andar no sobrenatural. Porque, meus irmãos, a volta do Senhor se aproxima nesses dias. A volta do Senhor se aproxima. E teve uma certa vez, agora você precisa entender a história aqui, senão você vai ficar desconectado, você não vai entender mais nada. Quantos estão comigo aqui? A Bíblia fala que Deus tinha feito uma visita pessoal em carne para Abraão. Você imagina que louco? A Bíblia fala que Deus chegou lá com 2 anjos. E aí Abraão falou, meu Deus, você está aqui? Ele falou, sim, estou. Prepare uma comida para o papai. E aí, é verdade, você pode ler essa história. E a Bíblia fala que, não foi bem assim, eu estou exagerando, mas você entendeu o que eu quis dizer. E aí Abraão comeu com os anjos, comeu com o Senhor, e o Senhor falou, olha, eu vou descer para Sodoma e para Gomorra. Mas aí quando Deus estava indo, Deus falou, não, peraí, deixa eu falar para você o porquê que eu estou indo para lá, Abraão. Porque você é o meu amigo. Olha que interessante. Com Abraão, Deus senta para comer e revela segredos. Assim é com o crente vencedor. Mas Ló não está entendendo nada que Deus está fazendo. Porque apesar dele ser filho, ele não conecta com o Senhor, não tem comunhão, não tem intimidade com o Senhor. Alguém está comigo aqui nessa noite? Ele falou, é o seguinte, Abraão, eu tenho ouvido um grande clamor lá de Sodoma e Gomorra. O pecado está fedendo lá. A homossexualidade está subindo como um cheiro nojento nas minhas narinas. Estou contextualizando aqui, depois você vai ler, não está exatamente nessas palavras, mas você pode ler lá depois. Está tanta sujeira lá, que eu vou ter que ir lá. E eu vou ter que acabar com tudo. Não vai dar. Eu vou ter que exercer juízo sobre Sodoma e Gomorra. Isso já faz a gente pensar uma coisa, veja. Eu quero falar da volta de Jesus. Hoje, nós estamos num tempo chamado da graça de Deus. Da graça de Deus. Queria que ninguém saísse, amém? No momento da palavra, amém? Você esteja muito apertado, senão, por favor, não levante, né? Só 40 minutos eu vou pregar, só se tiver problema de bexiga. Quantos estão comigo aqui? Só para não atrapalhar o seu vizinho, só por isso. Então veja, hoje nós estamos num período da graça. Deus está derramando a ira dele nesses dias, meus irmãos? Deus está querendo acabar com tudo nesses dias? É Deus que mandou pandemia para a nossa cabeça? É Deus que manda doença nessa geração? Não. Então veja, essa história que está acontecendo é um sinal profético daquilo que um dia vai acontecer. Hoje nós estamos debaixo de um tempo de graça, de abundância. Deus está querendo salvar todo mundo. Mas vai ter o dia que Deus vai derramar ira, sim ou não? Vai ter o dia. Hoje quem faz a bagunça é Satanás. Mas vai ter um dia que o próprio Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. Então Deus já estava contando essa história profeticamente lá atrás, na vida de Ló e na vida de Abraão. Deus fala, olha, Abraão, volta lá para a história. Eu vou descer lá, eu vou acabar com tudo. Eu vou ver se realmente é isso que está acontecendo. E a Bíblia fala, inclusive, que teve um diálogo interessante. Que aí, quando Deus ia descer, os 2 anjos foram na frente
E Abraão ficou trocando uma ideia só com Deus, porque Deus tinha vindo com 2 anjos, lembra? Eram 3 pessoas. Os anjos foram indo para Sodoma e Abraão falou, não, Senhor, peraí, deixa eu só trocar uma ideia com você aqui. Porque o coração dele ficou pesado. Por que ele teve essa conversa aqui? Você já vai entender. Porque ele lembrou quem que estava lá em Sodoma? O sobrinho dele. Aí ele chega em Deus e fala, Deus, se tiver lá 50 justos, você vai destruir a cidade? Aí Deus fala assim, se tiver 50 justos, eu não vou destruir enquanto os justos estiver lá. Aí Abraão fala, ai, glória a Deus, aleluia. Mas Deus, peraí, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Se tiver 40 justos lá, as quantidades, irmãos, são parecidas com essa, me perdoa se eu estiver errando. Se tiver 40 justos, Deus, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 40 justos, eu não vou destruir. Aí ele fala, ai, aleluia. Deus, desculpa, deixa eu perguntar só mais uma vez. Se tiver 30 justos, aí Deus fala, pode perguntar, filho, pode perguntar, você é meu amigo. Você vai destruir por conta de Deus? Fala, eu não vou destruir. Isso é um sinal profético, por quê? Na cabeça do justo, quem aqui é justo diante de Deus? Não tem como cair a ira de Deus, só tem como cair a bênção. É por isso que quando Deus for derramar a ira dele sobre a terra, você não vai mais estar aqui. Xalabacandarai. Olha a igreja subindo. Vem. Aí Abraão fala, não Deus, deixa eu só perguntar só mais uma vez. Se tiver 10 justos. Abraão, eu acho que ele queria chegar no 1. Mas ele não teve coragem. Depois você lê lá, Gênesis 18. Ele fala, se tiver 10 justos, Deus fala, se tiver 10 justos, Abraão, eu não vou destruir. E o coração de Abraão fica descansado. Nesse meio tempo, quem que tinha descido lá para Sodoma? Os 2 anjos. Aí eles chegam lá. Quando eles chegam lá, eu estou contando, irmãos, porque se eu for ler com você vai demorar. Eu vou direto. E aí, quando eles chegam lá, em Sodoma, a Bíblia fala que Ló estava na entrada da cidade. Ele estava onde, gente? Ou seja, isso aponta que ele era um cara de responsa na cidade. Ele era uma das autoridades, provavelmente. Os 2 anjos chegam e falam, chegamos, ele já deve ter percebido que eram anjos, porque ele era justo, ele deve ter entendido que aqueles caras eram diferenciados. Ele fala, por favor, vamos ficar na minha casa. Os anjos falam, não vou ficar na casa de ninguém, eu vou dormir na praça. Mas a Bíblia fala que Ló insistiu muito. Ló insistiu, a versão RA diz que ele instou. E aí os anjos falam, tá bom, eu vou dormir na tua casa. Ló levou os caras para casa, os 2 anjos, preparou um banquete, eles comeram. A Bíblia fala que antes deles irem dormir, todos os habitantes cercaram a casa e falaram assim, Ló, quem que são esses 2 homens que chegaram à noitinha na tua casa? Traz eles aqui para fora para a gente abusar deles. Então você imagina como estava o ambiente dessa cidade. Chegaram 2 anjos para visitar, os moradores viram onde os caras entraram e depois foram lá para estuprar. Você consegue imaginar esse ambiente dessa cidade? Você consegue imaginar um nível de pecado? Você sabe que eu estou te contando que essa história aponta profeticamente para o fim dos tempos. No fim dos tempos a coisa, meus irmãos, vai estar muito depravada. Se a gente acha que hoje a coisa está ruim, que o nível de homossexualismo tem subido, que o pastor tem pregado sobre zoofilia, que os irmãos já ficam escandalizados, é porque daqui só vai piorar. Sabe, irmãos, aleluia, eu sinto a unção do Senhor aqui. O fim dos tempos, ele vai ser tão nojento, a sociedade vai ser tão porca, espiritualmente falando, tão nojenta, que vai ser nesse nível de perversão. Nesse nível. E quando que o Senhor Jesus vai voltar? Hoje a gente canta a Maranata. Hoje a gente canta aqui no culto, né? E tem uns irmãos que nem cantam muito. Sabe por que você não canta tão forte? Porque ainda, filho, você não está gemendo pelo que está acontecendo fora. Vai ter uma hora que vai ficar tão insuportável que a gente vai falar assim, Maranata, eu não aguento mais. É como se a igreja puxasse o Senhor Jesus de tão insuportável que vai estar, não aguento mais ficar, desce, tira daqui. Alguém está comigo aqui? O Espírito está ministrando já, sinto o fogo aqui. The power, eu vou terminar a mensagem, a liderança vai entender, eu vou fazer assim, ó. Quem estava lá? Meu Deus. Se você não entendeu nada, não tem problema, filho, você só vai ver só, aleluia. Zoeira, não vou fazer não, que eu sou barrigudo, vai ficar feio. Se você não entendeu, depois pergunta para o teu líder. Olha o nível de nojeira. A Bíblia fala que Ló sai e fecha a porta atrás dele. Imagina a cena. Sai e fecha a porta atrás dele e fala, vocês são loucos?
Vocês são loucos, eu estou com um visitante aqui. Esses caras não são, em outras palavras, esses caras não são um homem, são anjo. Ele não falou isso, mas ele tinha esse zelo no coração dele. Olha o que ele chega a falar: eu tenho 2 filhas virgens, vou trazer elas para fora, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu fiquei falando, meu Deus do céu, eu não consigo entender porque ele falou isso. Né? Eu sou pai, para ele cogitar, mas na época a mulher, socialmente falando, ela tinha uma posição bem como se fosse um animal mesmo. Então por isso que Ló falou isso. Os caras olham para ele e falam assim: cala sua boca, eu não quero nem saber, e vão para cima dele para destruir, e falam assim para ele: nós vamos fazer pior com você agora. E eles vão para cima de Ló e para cima da porta. Nessa, os 2 anjos puxam Ló, fecha a porta, eu acho que estralou o dedo, a Bíblia não fala, fez alguma coisa e cegou todo mundo. Os caras ficaram cegos, a Bíblia fala que eles não conseguiam achar a porta. Imagina todo mundo cego, todos os habitantes cegos. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Eu vou contar porque eu já vou entrar nos pontos diretamente. Eu ia ler aqui 10 versículos, mas não vou ler não. Eu vou preferir contar. De repente, os anjos chegam nele e falam assim: é o seguinte, Ló, é o seguinte. A gente já percebeu, o negócio está fedido mesmo. Estavam querendo estuprar a gente. Então, a gente vai acabar com essa cidade. Deus mandou a gente executar a ira. Você tem mais alguém, além da sua mulher e suas 2 filhas, para serem salvos da ira? A Bíblia fala que Ló dá no pé, sai desesperado e vai atrás dos caras que iam casar com as filhas deles. Os genros, em potencial. Chega nos caras e fala: mano, Deus vai acabar com a cidade, vamos embora. Os caras dão risada da cara dele. Achou que ele estava zoando. Cala a boca, Ló, tá louco? Vou ficar aqui. E aí ele volta para casa. A Bíblia fala que quando amanheceu, o anjo apertou com eles. Falou: agora, precisa ser agora. Mas a Bíblia fala que ainda Ló ficou vacilando, demorando. Nós vamos entender um pouco mais disso essa noite. A Bíblia fala que os anjos pegaram na marra a família. Eram quantas pessoas na família, gente? Ló, a esposa e as 2 filhas. Botaram para fora da cidade e falaram: vai para o monte, vai para as montanhas. Isso está no verso 17. Ló fala: não, para as montanhas não quero ir para as montanhas. Para as montanhas nós vamos morrer. Deixa eu ir para uma cidade chamada Zoar. Aí você não destrói ela. O anjo falou: tá bom, pode ir para Zoar. Porque aí o anjo faz uma afirmação interessante que eu quero aplicar na tua vida também. O anjo fala assim: enquanto você não pisar em Zoar, eu não posso fazer nada aqui. Então veja, enquanto a igreja não for arrebatada, Deus não pode derramar a ira dele sobre a terra. Mas aí, alguém está comigo aqui nessa noite? Você está debaixo da bênção do Senhor. Você está debaixo da graça de Deus. O céu mira para você e só pensa coisas boas. A prosperidade é o que Deus tem para você. A cura é o que Deus tem para você. O resgate é o que Deus tem para você. Se para Ló que é carnal tem, imagina para você. Aleluia. Mas aí você sabe, a Bíblia fala que quando ele pisou em Zoar, desceu fogo e enxofre em Sodoma. E nessa hora, a mulher de Ló, a mulher de Ló fez o quê, meus irmãos? Ela estava ainda lá, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Tem uma musiquinha que o meu filho, eu ouço ela umas 40 vezes por dia, deu 3 palavrinhas, que é assim: olhou para trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de... as irmãs do Kid sabem, sim ou não? Aleluia. Eu preparando essa palavra ficava: olhou para trás, sai, olhou. No jingle não saía da minha cabeça, aleluia. Mas irmãos, eu quero, aí dentro desse contexto eu acabei de contar para você, o Senhor Jesus, ele fala que essa história aponta para o fim dos tempos, e ele fala o seguinte: olha, lembra da mulher de Ló. Então a mulher de Ló tem pelo menos 3 coisas para falar conosco nessa noite. Quantos estão comigo? A primeira coisa, projeta para mim, o verso 16 na NTLH. A primeira coisa que a mulher de Ló, ela aponta que eu e você não podemos ter se a gente quer ser um crente vencedor. Tem uma igreja que quer ser vencedor aqui nessa noite? É que a Bíblia fala que eles demoraram. Olha o que diz na NTLH. O anjo falou assim: vamos embora. Já tinha amanhecido nessa hora. Vamos embora agora. E aí olha o que aconteceu. E
como ele estava o quê, meus irmãos? Ele fala mais alto, como ele estava o quê? Demorando. Agora, para e pensa comigo, você tem que entender a história. Você tem que entender a história. Como que demora? Como que demora? Uma coisa, gente, é você ter uma rotina semanal, né? E aí, quem que normalmente costuma demorar mais na sua casa? É o seu pai ou sua mãe? Quem costuma demorar mais? Os irmãos estão com medo de responder? A mãe, é óbvio que é a mãe, é óbvio que é a mãe. Eu não vou perguntar para os casais, porque senão vai dar pau hoje à noite. Mas é assim, quem costuma demorar mais, um homem ou a mulher, Renan? É assim. Esses dias eu fui sair para viajar, falei, tem que fazer a mala. Aí a Regiane falou, faz sua mala. Eu falei, não, vou fazer. Ela não quis fazer minha mala, eu falei, eu vou fazer então, não quer fazer minha mala? Zoeira, ela estava ocupada com um filho na testa, o outro na barriga e tal. Aleluia, irmãos, hoje é um dia profético para mim, meus 2 filhos estão aí, voltaram para o culto, glória a Deus, minha esposa está aí, e gente, ela está mais linda do que nunca hoje, meu Deus, aleluia, e amanhã ela vai fazer aniversário, aleluia, e hoje à noite nós vamos comemorar depois que as crianças dormirem, glória a Deus, aleluia, e aí, volta, tem que ter maturidade para ver essas coisas, hein? Truco, caramba. Você acha que casal faz o quê? Joga truco. Volta. Vai chegar, varão. Vai chegar. 10 dias. Meu Deus, me perdi. Até fui lá, voltei. Estava demorando. Porque, agora, irmãos, uma coisa é a gente atrasar para um compromisso comum. Você atrasou para a célula, né? Oh, meu Deus está falando aqui nessa noite. Se atrasou para a aula, você perdeu a primeira aula. Aí você fala, Mateus, estava demorando um pouquinho. Não! Você tem que entender o que estava acontecendo. Você entendeu o que estava acontecendo. Olha como foi a madrugada dos caras. Olha como foi a madrugada. Quase que as filhas foram estupradas, quase que Ló foi estuprado, quase que os anjos foram estuprados. Os anjos têm que botar todo mundo em cegueira. Você imagina o ambiente. Aí, das 6 horas da manhã, o anjo fala, aperta, vamos. E Ló faz o quê? Demora. Então, tem algo errado. Estava demorando por quê? Porque estava apegado. Estava demorando por quê, mulher de Ló? Porque queria levar muita coisa de Sodoma. Filha, pega mais uma mala, não, vamos coloca o que, mulher de Ló? Coloca as coisas do mundo na mala que eu quero levar. Coloca as coisas desse mundo caído aqui, eu quero levar. Para mim, Sodoma é muito importante. Então veja, a primeira coisa que a mulher de Ló nos fala, é que ela era apegada às coisas dessa terra. Apegada às coisas do mundo. Apegada. E gente, mundo não é, coisa. Não é mundo, droga. Não, mundo pode ser droga. Mas mundo é um espírito. Diga assim, mundo é um espírito. É um espírito de tudo aquilo que entra no lugar que era para ser o trono de Deus na sua vida. Então o mundo pode ser coisa muito ruim, mas o mundo pode ter uma cara legal também. Na vira e mexe eu vejo. Os irmãos trocam Deus por coisas que não são pecado, mas que estão no lugar do Senhor. Então o cara não vai para a cela por quê? Porque tem um jogo de basquete. É pecado? Mas é mundo na vida dele. Não, porque o cara ele não faz o devocional por quê? Porque ele é viciado em jogar. A madrugada inteira, não consegue. Então é o mundo na vida dele. Então o mundo fala de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. A mulher de Ló, ela era tão envolvida, que não importa se o marido foi quase estuprado, não importa se as filhas foram quase jogadas. Você percebe a cegueira espiritual? Era para largar tudo, era para ir de camisola, era para ir pelada, era para ir de qualquer jeito, mas era para deixar tudo rápido e sair fora. É o juízo de Deus que está chegando. Mas ela estava muito apegada. Quem está muito apegado não vai desfrutar de uma vida vencedora. Quem está muito apegado não vai poder triunfar na fé. Sabe o que mais que o mundo pode ser? A gente está no momento que
nunca vivi isso, né? Eu tenho 28 anos de idade, completei agora. Eu nunca vi um cenário político criar tanta energia na vida das pessoas. Tanta energia. Domingo passado nós tivemos uma eleição que o Lula ganhou por menos de 1%. E é impressionante como os níveis de paixão, de envolvimento, de patriotismo tão absurdos no meio do povo. Tão absurdos. Eu te pergunto, eu e você como crente, tem que se posicionar na casa de Deus? Tem que orar pelos governantes? Mas irmãos, deixa eu falar algo para você. A eleição passou. Acabou. Foi decidido. Agora, a partir do dia 1º, nós vamos honrar Luiz Inácio Lula da Silva como nosso presidente. E nós vamos orar por ele. E a igreja não vai parar de crescer. E vai ser glória. Porque se o Bolsonaro ganhar, eu sou abençoado. Mas se o Lula ganhar, eu também sou abençoado. Mas tem irmão, líder, discipulador, nunca vi postar tanta coisa de política antes das eleições. Era todo dia 25 posts. Aí eu pergunto, tem o mesmo fervor e paixão pelas coisas do Senhor? Todo dia agora está postando 25 músicas? Está postando 25 versículos bíblicos? Mas não. Por quê? Porque o mundo fala muito. Irmãos, o nosso reino não é daqui. Nós não somos daqui. Essa não é nossa batalha. Essa não é nossa luta. Você sabe que essa semana no Plano Bíblia, quantos estão firmes no Plano Bíblia aí? Eu estava lendo Reis umas 2 semanas atrás. E foi tão interessante, um dos piores, olha para cá, não dispersa. Um dos piores reis de Israel, acho que foi o pior, estava conversando com meu pai, ele falou que foi o pior, foi Manassés. O cara foi muito endemoniado, muito. Eu não vou nem falar o que ele fez aqui, foi absurdo. Ele continuou com os pecados de Salomão, continuou com os pecados de Jeroboão, continuou com os pecados de todos os seus antepassados, e ainda acrescentou muitos outros. O filho dele foi depravado da mesma maneira, mas de repente, a Bíblia fala que o neto foi um avivalista. O nome dele foi Josias. Deus falou comigo a respeito desse cara. Amanhã na reunião de liderança, se você quiser ser um vencedor, vem aí, 9 horas amanhã, aleluia. Fala com o seu líder e vem para cá. A Bíblia fala que Josias foi um cara que produziu um grande avivamento nacional. Alguém está comigo aqui nessa noite? O pai, o avô, o pior rei de Israel. O pai continuou na mesma. Mas através da vida dele, Deus simplesmente levantou a nação de uma maneira extraordinária. Eu não tenho tempo de falar com ele, eu vou falar amanhã para você, só para ficar água na boca. Depois dele viver um grande avivamento, presta atenção. A Bíblia fala que de repente Faraó foi brigar com o rei da Assíria. O que o Egito e a Síria tem a ver com Israel? Tem nada. E sabe o que ele foi fazer? Ele entrou na briga. A Bíblia fala, você lê lá depois, é que você não está lendo o plano Bíblia. Tem uma Bíblia na tua casa, tem uma Bíblia no seu celular, você pode ler, amém? Então você lê. Quantos estão comigo aqui? Aí o Egito foi brigar com a Síria, Josias falou, não, vou entrar. Foi entrar. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que o faraó chamava Faraó Neco. Matou ele. Um dos maiores, olha para cá, um dos maiores avivalistas de Israel morreu porque estava lutando uma luta que não era dele. Aí hoje você vai e entra de cabeça, Bolsonaro, essa luta não é nossa, meus irmãos. Somos de outra casa, eu tenho outra pátria. Oh, minha pátria é lá de cima. Eu fui chamado para as coisas lá de cima. Eu não sou daqui. Essa luta não é minha. Alguém está comigo nessa noite? Mas a mulher de Ló, ela era muito apegada. Ela era tão apegada que a Bíblia fala que o anjo teve que arrastar. Olha o que diz. Os anjos pegaram pela mão. Tem que pegar pela mão. Já era grandinho o suficiente. Eu tenho que pegar o Felipe pela mão. Mas quando você tem que pegar uma pessoa pela mão, é porque ela ainda está muito apegada. Mas hoje Deus vai te desapegar. Hoje Deus vai te desenraizar. Hoje Deus vai tirar suas estruturas desse mundo e vai te levar a olhar para o céu, vai te levar a olhar para a pátria celestial, vai te levar a viver uma vida no sobrenatural. Quem está comigo aqui nessa noite? A segunda coisa que a Bíblia fala a respeito da mulher de Ló, a primeira é que ela era apegada, diga apegada. A segunda coisa é que ela olhou para trás. Vai pro verso 25 na NVI, por favor, Vi.
Projeta para mim, na NVI, por gentileza. Assim, ele destruiu aquelas cidades, o anjo, e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Você imagina o fogo caindo, o enxofre caindo, mas no verso 26, mas a mulher de Ló, a igreja responde, precisa ser mais forte, mas a mulher de Ló olhou para trás. A segunda coisa que um perdedor sempre faz, o Senhor Jesus disse assim, lembrai-vos, lembra da mulher de Ló. A primeira é que ela era muito apegada. A segunda é que ela olhou para trás. Ela olhou para trás. Lucas 9:62, não precisa nem projetar, Vitória, deixa aí. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Veja, a mulher de Ló, ela está salva, gente, porque ela é justa. Quantos estão comigo aqui? Nós não estamos mais falando de salvação nessa noite. Sabe, se você tem dúvida da sua salvação, é só você levantar suas mãos ao fim desse culto e você falar assim, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu preciso ser salvo. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Acabou. Dessa hora você é feito justo diante de Deus. Ela já era justa, meus irmãos, ela já era salva, mas ela vivia olhando para trás. Toda vez que você olha para trás, você se torna inapto, indigno do reino de Deus na sua vida. Porque, meu irmão, eu não quero sua salvação, eu quero o prêmio. Eu quero o galardão, Renan. Será que alguém nessa noite aqui aspira por coisas maiores? Leonardo, Davi olhava para o galardão, quando ele foi matar Golias, sabe qual foi a pergunta que ele fez? Ele falou assim, o que vão dar para quem matar esse desgraçado? Qual que é o prêmio que vão dar? Quando Pedro chega em Jesus e fala assim, Jesus, olha, a gente deixou pai, mãe, irmão, família, casa, por conta do Senhor e por conta do Evangelho, e a gente que vai receber? Ele falou, 100 vezes mais você vai receber. Davi olhava para o galardão, Pedro olhava para o galardão, o Robert está olhando para o galardão, eu estou olhando para o galardão. Eu não quero só ser salvo, eu quero ser participante das riquezas do meu Senhor. Aí você fala, Mateus, mas na prática, qual é o galardão? Talvez eu estou falando com os irmãos aqui que ainda não foram para maturidade. Vai para maturidade, filho. Mas na prática, quando o Senhor Jesus voltar, a Bíblia fala que vai ter 1000 anos que Ele vai governar sobre essa terra. E os vencedores, que não são como a mulher de Ló, vão reinar sobre todo o universo junto com o Senhor. Aí eu te pergunto, quem aqui quer reinar junto com o Senhor? Ah não, eu acho que você não entende essa pergunta. É muita glória. Você imagina, meu Deus do céu, Jesus fala assim, agora eu vou selecionar aqueles que vão reinar junto comigo. Não são todos os crentes que vão reinar. Ló não vai reinar, a mulher de Ló não vai reinar, eles estão salvos, mas tem um prêmio, tem uma recompensa, tem uma coroa que é só para o vencedor, tem uma posição de glória. Apocalipse fala de vários prêmios, vai comer do maná escondido, vai ser feito coluna na casa do meu Deus, vai receber um nome que ninguém conhece, vai ter uma pedra escrita na testa, umas coisas gloriosas, mas só para o vencedor. Só para o vencedor, mas o vencedor é aquele que não olha para trás. Hebreus fala que a alma do Senhor não tem prazer naquele que olha para trás. Alguém está comigo aqui? Mateus, como assim olhar para trás? Dá para aplicar muita coisa na sua vida nisso, filho. Você começou a liderar, e aí é óbvio que vai ter resistência, é óbvio que o diabo vai te acusar. Você sabe, filho, o que acontece quando alguém se posiciona para liderar. Mas aí de repente, o que o cara faz? Ele olha para trás. Ele fala, não, acho que é melhor entregar. Não vai ser vencedor. Aí você se posiciona e fala, não, essa doença aqui não tem poder sobre a minha vida. Aí você ora uma vez por cura. Aí você ora a segunda vez por cura. Aí eu estou pregando aqui com dor de cabeça. Meu Deus do céu, quantos querem que eu vou ser curado até o final desse culto? Mas eu não aceito. Mas aí tem aquele cara que ele olhou para trás. Ele estava buscando a cura. Ele estava almejando algo no Senhor. Mas aí ele olhou para trás. Você até estava buscando algo no Senhor. Você estava buscando a salvação dos seus pais. Você estava buscando um milagre. Você estava buscando um emprego. Você estava buscando algo em Deus.
Você estava buscando experiência sobrenatural, você estava buscando um dom, você queria ser usado, você queria levar alguém para o encontro, você queria batizar alguém esse semestre, mas aí de repente, quando a circunstância começa a bater, e a circunstância vai bater, filho, a circunstância vai bater, não tem como, não vai ter pause nas batalhas espirituais enquanto a gente estiver aqui, não vai ter, mas a gente sabe que em todas as lutas, a gente tem uma promessa de vitória, em todas elas o diabo não vai vencer em nenhuma na nossa vida, mas isso não significa que não vai ter que lutar, vamos ter que entrar para a guerra, nós vamos ter que cair de cabeça no mover, e olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhando para ele, olhando firmemente para o propósito de Deus, mas sempre tem a mulher de Ló, que quando a coisa aperta, quando a pressão chega, quando a circunstância fica contrária, ela olha para trás, aí o Senhor fala assim, esse não pode ter galardão. Pergunta para o seu irmão assim, você vai olhar para trás nesses dias ou você vai olhar para frente? Vem a banda aí, Xalabacalabacai. Aleluia, hoje eu preguei rápido, Deus me honrou, santo é Deus. Mas ainda falta 2 tópicos, não vou me ensoberbecer, que eu posso gastar mais 40 minutos e Deus vai só me... Quantos estão comigo aqui nessa noite? Primeiro, o Senhor fala assim, lembra da mulher de Ló. Irmãos, o fim dos tempos está chegando. Oh, meus amados, o Senhor, Ele logo vem. Sabe, muitos irmãos não vêm no culto de domingo, amanhã você vai estar aqui, fala para a pessoa até a sua, amanhã você vem. Mas olha para cá, muitos irmãos não vêm. O pastor Sérgio pregou uma palavra alguns domingos atrás sobre a volta de Jesus. E um dos maiores sinais da volta de Jesus, sabe, nesses dias Deus está te reconstruindo. E Deus está fazendo nesses dias os seus pés. Eu vejo os seus pés como que você é uma árvore. E aí os seus pés, eles estão começando a criar raízes no amor de Deus. E circunstâncias contrárias que antes te derrubavam, agora vão parar de te derrubar. E você às vezes até balança para lá e para cá, mas você já começou a perceber que antes coisas que te desestruturavam, já não desestruturam mais. Porque a sua alma está começando a ficar enraizada no amor de Deus por você. Sabe, o Senhor fala para você, esse é só o começo que eu tenho para você. Eu vou me revelar e eu vou me mostrar o quanto que eu te amo. E você cada vez vai estar mais enraizado no amor de Deus. Alguém está comigo aqui? Irmãos, a iniquidade tem se multiplicado. E um dos maiores sinais é que o Senhor Jesus falou assim, olha para Israel. Quando Israel florescer, os dias estão próximos. Eu não sei se você sabe, Israel, a nação de Israel, o país de Israel, ficou centenas de anos sem ter país. Mas no século passado, na década de 60, Israel voltou a ser uma nação. E o Senhor Jesus falou assim, quando Israel florescer, não vai demorar mais do que uma geração. Irmãos, o rei está, a trombeta está soando, ele vem. O rei está voltando. Feche os seus olhos por um minuto. Está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Derebalabaie. Uou! Se você puder, erga a sua voz. Uou! Ei!
Mas você sabe, irmãos, ainda tem uma geração que está apegada. Ainda tem uma geração que está olhando para trás. E ainda tem uma geração que está virando estátua de sal. Essa é a terceira coisa. O Senhor Jesus em Mateus 5, ele falou assim: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu valor, para que serve? Se não para ser jogado no lixo. Projeta para mim, por favor. Olha o que diz Mateus 5,13. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá, lê comigo, irmãos, para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aí você fala assim: o que isso tem a ver com a estátua de sal? Tem tudo. Porque você já ouviu falar alguma outra pessoa que fez uma estátua de sal? Você acha que sal é matéria-prima para a estátua? A mulher de Ló se tornou esse sal aqui, que perdeu o seu sabor. Por acaso o sal, a função principal, meus irmãos, é virar estátua? Não. Sal é para salgar a comida. Sal nessa época aqui era para jogar em cima de fezes, para eliminar a sujeira. Mas virou estátua. Perdeu o sentido. E tem muito crente assim. Perdeu o cheiro. A Bíblia fala que a gente tem um bom perfume de Cristo. Mas tem crente que fede. Não é que você fede mais, é que você só não cheira igual a Jesus. Você está fedido igual aos outros porque você perdeu o seu sal. Não estou falando isso para te acusar. Estou falando porque hoje é noite de renovo. Hoje é noite que o sal vai voltar à sua função. Hoje é a noite que você vai voltar a se conectar no propósito de Deus. Hoje é noite. Hoje é noite. Hoje é noite. Mas se o sal perdeu o seu sabor, mulher de Ló, como restaurá-lo? Não servirá para nada. E a última coisa que eu queria te falar, que a gente está falando muito da mulher, mas o Espírito falou no meu coração também. A quarta coisa que eu quero te falar, que Ló também era um perdedor. O problema não era a mulher dele, era ele também. Porque você lembra que eu te contei? Eu não vou nem ler com você. Eu não vou nem ler. Porque o Espírito está pairando aqui, eu já quero orar. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Mas a Bíblia fala que quando o anjo colocou Ló na porta da cidade e falou: vai para as montanhas. Ele estava falando assim. Inclusive, quando o anjo, volta lá atrás que eu contei para você. Quando o anjo, os dois anjos saíram da conversa de Abraão com o Senhor, sabe qual é o termo usado? Nós vamos descer para Sodoma. Por que fala que vai descer? Olha para cá. Porque Abraão vivia um estilo de vida elevado. Mas Ló, apesar de ser justo, vivia lá embaixo. Olha para cá. E o convite do anjo era o seguinte: sobe para lá. Sobe para o lugar onde o vencedor está. Sobe para a montanha, Ló. Sabe, eu estava muito incomodado com esse lance da minha esposa e meus filhos não vir para o culto. Sabe por quê? Porque aqui, meus irmãos, nós estamos na montanha. E a gente tem falado, eu e a minha casa. Eu e a minha casa vamos viver na montanha. Eu vou viver uma vida elevada no Senhor. Eu e a minha casa vamos viver no fluir dos dons do Espírito. Eu vou viver no propósito de Deus. Viver na montanha, querido, fala de você viver o sonho de Deus para você. Fala de você viver o estilo de vida, mirando o prêmio, mirando a recompensa, olhando para as estrelas, almejando, desejando as coisas de Deus para a sua vida. E não alicerçado, e não olhando para trás e nem perdendo o seu sabor como a mulher de Ló. Mas você sabe que Ló, ele não teve um final feliz. Ele olha para o anjo e fala: não, as montanhas não. Ah não, já tentei liderar, é muito difícil. Ah não, eu já tentei ser cheio do Espírito Santo, não dá, eu sempre tomo o pau do diabo. Eu não quero ir para as montanhas, eu quero ir para Zoar. Olha para cá, eu vou encerrar com isso. Sabe o que Zoar significa? Insignificância.
A vontade de Deus para a vida dele era assim: Valesca, sobe para cá. Sobe para cá. Sobe para cá, Esther. Sobe para cá, Robert. Sobe para cá. Vem viver o meu estilo de vida para você. Vem viver o meu sonho, o meu projeto. Mas o Ló falou: não, eu prefiro morrer na insignificância. Tem muito crente vivendo na insignificância, mas os radicais vídeo vão se levantar nesses dias para viver uma vida sobrenatural. Fica de pé no seu lugar. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos, por favor. Se você tem línguas, Maranata, e Maranata, Maranata, hora vem, Maranata, Maranata, hora vem, Maranata. Uau, 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 cheio. Eu não sou daqui, eu não sou daqui, eu não sou daqui, eu não sou daqui. Eu te amo, e eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim. Não vou dizer nada mais. Volta pra mim. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Sabe, se você sente o anjo do Senhor falando para você: sai daí, Ló, sai daí, mulher de Ló, vem pra cá. Vem pra cá, por favor, sai do seu lugar. Fica à vontade na casa. Fica à vontade na casa. Fica à vontade na casa. Fica à vontade. Fica à vontade. Se você quiser sentar, se você quiser deitar, se você quiser se ajoelhar, ficar de pé, erguer suas mãos. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais.